Oi, 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 gente, como é que vocês estão por aí? Como que tá a vida, né? Hoje é o meu primeiro quadro aqui no YouTube, né, falando sobre coisas, né, psicológicas, digamos assim, de uma forma geral, mas sem um tom tão psicológico assim, né? Então é sem filtro, eu diria. E eu pensei nesse quadro justamente para conversar abertamente com vocês, falar de uma forma mais espontânea, mais aberta, mais livre. E o primeiro assunto que eu estava pensando em falar é sobre as marcas, né, que a gente carrega ao longo da vida e que às vezes a gente nem sabe que está carregando e que às vezes a gente demonstra, né, em certas situações de uma forma totalmente desproporcional. E como assim, Flávia? O que você quer dizer com isso? Né? Quando eu falo sobre marcas, eu falo sobre situações na quais a gente se coloca e às vezes fica com raiva, fica chateado, fica nervoso, fica apreensivo e às vezes a gente não entende o motivo daquela angústia. Então, deixa eu dar um exemplo, né, para ser mais específica. Então, deixa eu ver. A gente tá andando na rua, encontra um amigo de infância. Esse amigo acaba falando algo sobre o nosso corpo, por exemplo. Então, como você emagreceu, como você engordou, né? Um comentário bem típico. E às vezes a gente tá bem com o nosso corpo, ou a gente não tá prestando tanta atenção no nosso corpo. Mas esse comentário nos pega de uma forma que a gente começa a ficar ansioso, ficar nervoso, ou ficar questionando aquilo, dizendo, nossa, que pessoa louca, que pessoa sem noção, né, ter falado aquilo sobre mim. Eu não tô assim, né? Por que que aquela pessoa veio falar isso sobre mim? E aquilo começa a nos angustiar. Nos angustiar, a gente fica pensando e fala com um amigo, fala com outro, para tentar colocar aquilo para fora. Só que, na verdade, esse sentimento que a gente acaba carregando é uma marca sobre um trauma, sobre uma situação difícil que a gente passou e que acabou nos marcando de alguma forma. É sobre uma mãe que às vezes falava muito sobre o corpo da filha, dizendo, você tem que emagrecer, ou você tá, né, tem que ganhar peso. E isso vai acumulando, 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 né? E a gente fica angustiado, angustiado, não sabe o porquê. E com a ajuda da terapia, a gente acaba se conhecendo melhor, né? Não só na terapia, tem outras formas também, mas o processo terapêutico é único, é insubstituível. Mas ele lida com a gente de uma forma tão profunda que a gente começa a perceber esses sinais de uma maneira mais ampla. E com isso a gente vai se conhecendo de uma maneira mais verdadeira. E com esse conhecimento, a gente acaba transformando isso em uma qualidade de vida, né? E o que eu quero dizer com isso? Sobre esse conhecimento se transformar numa realidade que a gente possa se sentir livre, se sentir tranquilo nas situações, não ficar tão nervoso, né? Não ficar tão angustiado, porque ele permite a gente ser quem a gente é. E o que é que eu falo com isso? Voltando para esse exemplo, né, da mãe, que falava, né, do filho ou da filha, enfim. Quando a gente descobre um fato assim sobre a nossa vida, a gente percebe que a gente pode mudar, né? A gente pode ser uma pessoa diferente, a gente pode lidar com aquilo de uma maneira diferente, a gente pode transformar aquela situação que nos foi imposta. E isso é tão único, sabe, gente? É tão transformador que nos cria asa, né? Nos cria asa para enfrentar situações, enfrentar medos, enfrentar desafios.
E com isso, a gente se liberta, né? Então, de um modo geral, eu queria trazer essa reflexão aqui hoje para vocês, né, sobre essas marcas e a seguinte situação também: o quanto que a gente está negligenciando as nossas ações hoje em dia, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, em função do confortável, né? Em função da zona de conforto, né, eu diria. Porque essa zona de conforto é muito fácil a gente entrar nela. E quando a gente entra, a gente só aceita e reclama, sabe? Aquela pessoa que reclama de tudo. Não estou dizendo que a gente não possa reclamar, porque a gente tem o direito de reclamar, né? É igual aquele meme, né? Não quero resolver, eu quero reclamar. E é justamente isso. A gente tem que se dar o direito também. Mas o que que tem por trás, né, de uma reclamação constante, né, de uma pessoa que se lamenta muito, de uma pessoa reativa? Então, isso traz consigo essas marcas que pode ter, né, e ser desse cunho, digamos assim, familiar, ou pode ser de outras situações também. Então, um trauma, às vezes a gente coloca num lugar de preciso passar numa situação extremamente traumatizante para aquilo se tornar um trauma. Mas na verdade não. Às vezes, uma palavra que é dita, né, uma forma que a gente interpretou e não foi esclarecer ali com a pessoa, um momento de extrema emoção, né, emoção ruim ou boa, enfim. Pode fazer com que a gente tenha microtraumas, digamos aqui, assim, né? Assim dizer, da situação. E com isso vai se repercutindo ali na nossa vida e a gente se torna essa pessoa que não quer lidar de frente com os nossos problemas. E quanto mais a gente se distancia de lidar de frente com os nossos problemas, a gente acaba entrando num limbo de reclamar, num limbo de procrastinar, no limbo de ser uma pessoa diferente do que a gente realmente quer ser. E isso é muito ruim, gente. Então, eu quis trazer tudo isso, né, todos esses contextos, para introduzir, né, nesse primeiro vídeo de hoje. E eu quero saber de você, se esse conteúdo fez sentido, né, se chegou até aí de alguma forma, né? Então, eu espero, né, que você tenha se sentido acolhido nesse momento, tenha se sentido confortável e qualquer coisa pode vir falar comigo, tá bom? Beijo!